O STJD, na sua 4ª comissão disciplinar, puniu o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, por, acredite, Davi Barbosa, ofensa à honra. Ele foi multado simplesmente em R$75 mil e foi suspenso por 90 dias. Essa punição se deu por ofensas ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e também ao presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme, e também à própria CBF. O motivo foram as críticas que o Paulo Rogério fez, Davi, na entrevista coletiva depois da vitória do Goiás em cima do Fortaleza no último dia 5 de agosto. O Paulo Rogério foi condenado por unanimidade no incurso do artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da ofensa à honra. Ô Thaís, a gente inclusive estava vendo imagens aí do Goiás, do próprio presidente. Foi aquela entrevista que ele deu depois do jogo contra o Fortaleza, aí as imagens dele. Foi nessa coletiva aí que ele disse tudo aquilo, falou que o Goiás estava sendo prejudicado. Não, ele falou que o Goiás estava sendo assaltado. Roubado. A gente tem a fala dele. Fala dele, deixa Vamos ver se a gente procurar. consegue. Mas o que acontece? O presidente, o Paulo Rogério, agora ele está proibido de exercer a função como presidente, inclusive não pode ir aos jogos, não pode entrar em estádios. Eu confesso que eu achei um pouco pesada essa punição. Eu sei que você pensa diferente, mas eu achei um pouco pesada. Eu acho que todos os presidentes de todos os clubes falam isso depois dos jogos. Você pega lá o Marcos Braz lá no Flamengo, ele fala. Você pega o Duílio no Corinthians, ele fala. E o Paulo Rogério fala, ele é suspenso por 90 dias. Mas o Paulo Rogério, pagar 75 ele tá falando isso já tem um ano, ele tá falando desde o ano passado, ele tá batendo lá na porta da CBF todo o jogo e falando assim, ó, vocês estão me assaltando, vocês estão me roubando. Bom, isso é verdade. Não é? Isso é verdade, é recorrente. Recorrente. Mas podia chamar ele, falou, Paulão, faz o seguinte, dá uma segurada aqui, você tá pegando pesado demais com a gente, o árbitro erra pros dois lados, eu nem vejo essa perseguição toda ao Goiás. Todos os times sofrem da mesma maneira. É bem verdade que teve alguns jogos que o Goiás foi prejudicado. Aquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro foi o jogo talvez mais polêmico. Agora sim, o Goiás vai e ganha do Fortaleza. Tava tudo certo, não tinha por que criar esse ambiente. O Goiás acabou de ganhar o jogo. Aí você vai pro microfone, ao invés de você expressar seu descontentamento, falando assim, ó, a arbitragem não foi bem, questionamos, né, o pênalti não marcado, ou o pênalti marcado. Ou então, se você está muito engasgado com isso, o que você faz? O jogo acabou no domingo, convoca uma coletiva na segunda, chama a imprensa e fala, ó, tá acontecendo isso, com a cabeça mais tranquila, não vai no pós-jogo e fala. Né? Não vai no pós-jogo desabafar na imprensa. Ele foi punido pelas palavras erradas que ele usou no momento de contestação. Se ele tivesse utilizado o cargo dele, a pessoa dele, com as palavras corretas e cobrado da maneira correta, ele não teria sido punido. Agora falar que foi assaltado, roubado, acusar, porque isso é uma acusação, sem provas, tá aí, pagou o preço, pagou o pato, vai recorrer, mas como ele foi condenado por unanimidade no artigo 243F, acho muito difícil ele obter êxito, Davi. E eu vou repetir, não acho que o Goiás está sendo assim perseguido, não. Não acho. Tem muito time grande lá embaixo. O Santos está hoje na zona do rebaixamento, o Vasco está na zona do rebaixamento. Corinthians está na meiuca ali. Corinthians está ali namorando com o Z4 desde o começo do ano. Mas eu não vejo um favorecimento. O próprio Bahia, que é lá do estado do presidente da CBF, está lá embaixo. Isso, então assim, não vejo esse favorecimento. Não, disse até do Santos, porque assim, eles não querem que o Santos caia, vamos derrubar o Goiás. Isso não existe. Isso não existe. E dizer também que depois do que o Paulo Rogério falou, a arbitragem melhorou, também não existe. Também não existe. Toda rodada tem 2, 3 presidentes insatisfeitos. É da maneira que você fala, é o jeito que você vai se expressar. Acabou o jogo, seu time ganhou, você não tinha nada que ir lá criar essa confusão, nada. Você está insatisfeito com a arbitragem? Chama uma coletiva no dia seguinte e fala, tá acontecendo isso, não estou achando legal. CBF, me ajuda aí. Ponto. Davi, dentro da punição dele, olha só, vou ler aqui para vocês. Ele não poderá ter acesso a locais reservados nos estádios durante as partidas. Lá pro presidente, né? Tem. Praticar atos oficiais pelo Goiás ou exercer qualquer função no futebol. Já não estava exercendo lá dentro do Goiás mesmo? Só aparece nas boas para falar alguma coisa? O que acontece agora é o seguinte, no final do ano tem eleição no Goiás, né? Sim. Ele provavelmente já sairia, então com isso... Eu acho que ele já saiu. Encerra a passagem
do presidente nessa gestão que ele teve, que assim, não vai ser lembrada pelo que ele fez pelo clube, pelo futebol. Foi um cara que colocou ordem nas contas, pelo menos é o que é dito, né, pra gente, o que a gente sabe da imprensa, o que chega pra gente é isso, mas o clube em si conseguiu feitos muito incríveis. Ganhou uma Copa Verde no seu mandato, que, convenhamos, não muda nada na história do Goiás. E é isso, Goiás segue em busca de dias melhores, mas não precisava de nada disso, hein? Pelo amor de Deus, amadorismo, hein? Pelo amor de Deus.